com a questão da força de lei de Coulomb, tá? O pensamento do momento, né? Que é o do Bertolt Brecht. Que tempos são esses? Quando falar sobre flores é quase um crime, pois significa silenciar sobre tanta injustiça, tá? Uma reflexão para nós. Registrar presença, né? Vocês já sabem como é que é. Eu coloquei aí no chat. Eu vou voltar no chat para poder digitar de novo aqui no chat. Vamos ver, chegou mais gente aí, ó, tem 17 pessoas agora. Então essa é a senha, tá bom? Certo? Para a gente poder registrar lá, tá? Lá no Moodle, tá bom? Então façam um registro, tá? E aí, vamos começar resolvendo o exercício número 10 da lista, tá bom? Olha lá. O que esse exercício diz para nós? Ele diz o seguinte: eu tenho 3 cargas de mesmo módulo Q, tá? 3 cargas de mesmo módulo Q. E essas cargas, elas estão no vértice de um triângulo equilátero de lado A. Olha lá, o lado A do triângulo. A e A. Né? Aqui está A sobre 2 e A sobre 2. Tá bom? Essa carguinha, ela é positiva, essa carga é negativa e essa também é negativa. Tá bom? Então vamos lá, tocando adiante. Ele pergunta qual que é o módulo, ele pede para a gente achar o módulo, a direção e o sentido da força elétrica que age sobre uma carga de prova Q0, tá? Localizada no ponto P, a meio caminho entre as cargas negativas, em termos de Q0, constante eletrostática, e A. Seria quem? A, o lado desse triângulo equilátero. Tá bom? Então eu tenho essa conjuntura, essa configuração. E aqui o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, nesse ponto P, né, que está uma distância A sobre 2 da carga menos Q e A sobre 2 dessa outra carga menos Q, eu vou colocar uma carguinha de prova que é zero. Que é zero o quê? Positiva. Tá bom? Beleza? O que vai acontecer? Tá? E aí eu tenho que dar o valor da força resultante, certo? Em termos do valor da carga Q, da carga Q é zero, constante eletrostática, e o comprimento do lado desse triângulo equilátero. Tá bom? Então, beleza. Certo? Tá? É um problema literal, gente. Tá? Física, a gente sabe de verdade, quando a gente resolve ela, se há necessidade de ter valores, né? Então é o que eu costumo dizer, né? Hoje em dia, muitas vezes a pessoa quer tudo ao mesmo tempo agora, né? Hoje em dia, tá todo mundo ouvindo áudio em velocidade 2. O que é isso, gente? Né? Aí eu estava pensando, né? Se eu pegar a minha voz, eu que falo um pouco rápido e colocar em velocidade 2, eu vou estar falando igual aquele esquilinho lá do Sem Floresta, né? Depois que ele toma lá um energético. Vocês já viram lá aquele desenho Sem Floresta? Eu acho que vocês eram novinhos, né? Eu já era um pouquinho mais, já era adulto, né? Já vi muito. É muito bom, né, velho? É um dos melhores. Eu via com a minha filha, cara. Eu devo ter visto aquele desenho umas 10 vezes, cara. Né? Porque a minha filha... Realmente, eu devo ter visto muitas vezes. A minha filha tem hoje, ela tá com 15 anos, então, cara, naquela época era DVD, cara. Então, meu irmão, era... Rapaz, eu tinha que ver com ela Barbie, o Castelo de Diamante, Moranguinho, e aí esses desenhos. Eu gostava muito de Sem Floresta, Shrek, né? Shrek é genial. Então, meu irmão, eu sou escolado em desenho animado. Hoje em dia tem Netflix, né, molecada? Já vai ver no streaming. Mas aqui eu tô falando isso. Tá todo mundo agora em velocidade 2, o cara quer ouvir áudio rápido. Aí eu fiquei sabendo isso, eu li uma notícia. A galera tá assistindo aula remota em velocidade 2. Eu falei, que doideira, meu irmão. Que pressa é essa, meu velho? Que pressa é essa? Entendeu? Puxa vida, né? Então, cara, é aquela coisa, né? Vamos devagar, né? Então vamos lá. Vamos para essa batalha. Então, ó, eu quero saber quanto é que vale a força resultante. Opa, aqui, abriu um negócio aqui, gente, desculpa. A força resultante, tá? Quando eu trabalho aqui com quem? Ó, quando eu trabalho colocando uma carga, ó, P0, positiva, tá? Essa carga é positiva aqui nesse ponto. Tá vendo essa carguinha amarelinha? O que vai acontecer? Cargas e sinais contrários se atraem. Então vai aparecer essa força aqui, ó, F2, tá? Essa carguinha aqui eu chamei de 2, essa aqui eu vou chamar de 1. Vai aparecer uma força F1 de atração. Estão vendo? Essa carga é negativa, ela vai o quê? Atrair essa carga positiva colocada aqui. E vai aparecer uma força F3 de repulsão para baixo. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu o que vai acontecer quando eu coloco essa carguinha que é zero nesse ponto?
Então vamos lá. Ó, então a força F1, olha lá, ela aponta para a esquerda. Uma outra coisa importante, pessoal. O meu referencial é esse aqui, ó. Tudo que aponta para cima é positivo e tudo que aponta para a direita é positivo. Então esse é o referencial que eu vou utilizar para quê? Para poder resolver esse problema. Então essa força F1 ela aponta para a esquerda, é negativa, essa força F2 é positiva porque aponta para a direita, e essa força F3 ela é negativa porque aponta para baixo. Tá bom? Então o que vai acontecer aqui? A força F1, tá? Ela vai ser negativa e vai ser menos constante eletrostática, lei de Coulomb, tá? Vezes o módulo da carga Q, vezes o módulo da carga Q zero, tá? Sobre R1 ao quadrado, tá? R1, essa distância entre a carga Q0 e a carga 1, V unitário I, tá vendo? Estou colocando em termos vetoriais, tá? Então, na verdade, olha só, a distância R1, ela é A sobre 2, então no lugar de R1 eu coloco A sobre 2, que é metade do lado do triângulo equilátero, então teria, na verdade, que essa força que a carguinha negativa 1 faz sobre a carga Q0 é dada por menos 4, constante eletrostática, né? Vezes essa carga Q, vezes a carga Q0, dividido por A ao quadrado, vezes unitário I, né, que indica que está na direção do eixo X. A força 2, ela já é positiva. Tá vendo? Ó, né? Aqui, ó, né? Tá no sentido mais I. Então ela vai ser o quê? Positiva, KQ, Q0, I sobre A sobre 2 ao quadrado, né? Porque R2 também é metade do lado do triângulo equilátero, de forma que eu vou ter, então, aqui, ó, a força F2 mais KQ, Q0, I, A ao quadrado. Obviamente que essas duas forças elas vão se anular. Por quê? Elas têm a mesma intensidade e sentidos contrários. Uma é positiva, a outra é negativa, uma aponta para a esquerda, a outra aponta para a direita. Muito bem. Agora vamos fazer aqui, ó, a F3, ó. Aqui está meio apagado, gente. Vamos fazer um esforço aqui, ó. F3, tá vendo? É igual, olha lá, ó. É igual a constante K eletrostática, módulo da carga Q sobre, o módulo da carga Q0, tá certo? Sobre a distância R ao quadrado. Lembra lá, R ao quadrado? Seria lá, né, ali a altura daquele triângulo. Vezes quem? Vezes menos J, unitário J, né, que está na direção o quê? Para baixo. Tá? Isso aqui, então, vai me dar o quê? Menos K, que é 0R ao quadrado, unitário J. Aí o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer aqui uma discussão sobre quem? Sobre esse R ao quadrado, tá? Lembrando que eu tenho aqui, ó, o que eu tenho, ó, lá no triângulo equilátero, eu tenho o R, que é a distância entre a carga 3 e a carga que é 0. Aqui eu tenho o lado A, e aqui eu tenho A sobre 2, que é metade do lado, né? Então o que eu tenho na verdade aqui? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, cara, ó. Hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Então, na verdade, o que eu tenho? Para eu achar o valor de R, eu teria que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado. Tá claro? Com isso, o que eu encontro aqui? Eu encontro que A ao quadrado é igual a R ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Tá vendo? Estou querendo achar o quê? Essa distância R em termos do lado do triângulo equilátero, que foi uma condição que o problema passou para a gente, que a gente tem que achar em função disso. Então, o que vai dar aqui? Ó? R ao quadrado, então, vai ser A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Fazendo as contas, né, eu tiro o mínimo, fica 4A ao quadrado menos A ao quadrado, vai dar 3A ao quadrado sobre 4. Então, na verdade, eu vou ter R ao quadrado é igual a 3A ao quadrado sobre 4. Tá bom? Então, nesse caso, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou ter que a força 3, que é a força resultante, tá? Ela vai ser quem aqui, gente? Ela vai ser igual a menos KQ, que é 0, dividido por R ao quadrado, que é 3A ao quadrado sobre 4, unitário J. Então, isso aqui vai me dar 4 terços, né? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, 4 terços de KQ, que é 0, sobre A ao quadrado, unitário J. Tá vendo? Então, é a força 3 dada em função da constante eletrostática, da carga Q, da carga Q0 e do lado do triângulo equilátero. Tá bom? Alguma dúvida aí? Apliquei teorema de Pitágoras, tá? Para achar isso aqui. Vamos lá, seguindo adiante. O que eu vou ter aqui, ó? A força resultante vai ser quem? Vai ser F1 mais F2. Essas duas bichinhas aqui se cancelam, nós vamos mostrar, mais F3. Colocando em termos de módulo,
perdão, ainda de vetor, se desculpem, né? Porque aqui está em vetor ainda, eu vou ter menos 4kq, que é 0 sobre a ao quadrado unitário i, mais 4kq, que é 0 sobre a ao quadrado unitário i. Esse cara com esse cara, uma faca guinso, vai embora, menos 4 terços de kq, que é 0 sobre a ao quadrado unitário j. Então, a força resultante, para aquela situação, ela é dada por quem? Menos 4 terços de kq, que é 0 sobre a ao quadrado unitário j. Tá bom? Então, achei aí a letra A do exercício, o que ele queria na letra A. Tá bom, gente? A força resultante para aquela situação. Eu tendo um triângulo equilátero, uma carga menos Q, outra carga menos Q, né, nos dois vértices, e uma outra carga mais Q lá em cima, e a carga Qzinho colocada no ponto médio dentro do vértice. Aí agora ele faz a seguinte pergunta, vejam bem, pessoal, olha só. Onde deve ser colocada uma carga menos 4Q, de modo que a força total sobre qualquer carga situada em P seja nula, ou seja, qualquer carga colocada onde eu coloquei aquela carguinha que é 0. Tá? Nesse item, é para a gente considerar que o ponto P é a origem, tá, de um sistema e que a distância entre a carga mais Q e P é igual a 1. Tá? Ou seja, a distância entre aquela carga que está no vértice lá de cima. Tá bom? Então, eu tenho, na verdade, isso aqui. Ó, tá? Ó, o que eu quero aqui? Eu quero saber. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Só para a gente poder recapitular. Ó, o que esse cara disse para nós? Eu tenho aqui essa conjuntura. Tá? E depois vou apagar isso aqui. Aqui está uma carga menos Q. Aqui está uma outra carga menos Q. Aqui está a carga mais Q. Tá? Aqui está o ponto P. E essa distância entre a carga que está no vértice de cima, a altura desse triângulo, é igual a 1 metro. É igual a 1 metro. A distância R, que a gente poderia chamar. Eu quero saber, olha lá, vejam bem, onde deve ser colocada uma carga de valor menos 4Q, de modo que a força total sobre qualquer carga situada em P seja nula. Ô, pessoal, quando eu coloquei aquela carguinha que é 0 aqui, a força resultante apontou para onde? Vocês lembram lá? A gente acabou de resolver isso aqui, ó. A força resultante não apontou aqui para baixo? Ó, essa aqui, ó, que era a força resultante, que era F3, nós calculamos o valor dela. Aonde vocês acham que eu devo colocar essa carga menos 4Q para que eu consiga anular essa força, de forma que eu tenha uma força nula? Fala para mim. Vai ser aqui, gente? Se eu colocar uma carga aqui, eu vou conseguir anular essa força? Hein? Fala para mim. E aí? Vai ser aqui, gente? Não. Onde é que eu tenho que colocar ela, meu prezado? Possiunculense. Fala aí, meu prezado. Possiunculense. Ela tem que ser inversa da F3. A força tem que ser inversa do F3. Então me ajuda aqui, meu prezado Gabriel Figueiras. Não é isso? Ô, Gabriel, ela tem que estar aqui, né, Gabriel? Ó, ela não tem que estar aqui, Gabriel. Ó, não é para cá, Gabriel? Essa força é F4, Gabriel? Para anular? Eu acho que sim. Então, onde que eu coloco a carga? Fala para mim. É em cima também? Lá em... Aqui, né, Gabriel? Ó, aqui, né, Gabriel? Por aqui, né, Gabriel? Uhum. Então, nós já matamos o problema. É por aí. Então, essa carga, ela vai ter que estar onde? Ó? Ela vai ter que estar uma distância, ó, que eu vou chamar aqui, sabe de quê? Vou chamar essa distância de Y. Tá vendo? Nós já desenhamos o problema, pessoal. Já desenhamos o problema. Essa que é a parada, pessoal. Aí que entra a questão do raciocínio físico, cara. É você olhar um problema e decifrá-lo. Né? É igual lá o dilema da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Tá? E a vida é assim, cara. Né? A vida te coloca desafios, cara, em que você tem que resolver, meu irmão. Esse é o sentido da vida. A vida está sempre te colocando aí desafios, né? Problemas, entendeu? Como se fosse um exercício de física. E você tem que ter a sabedoria para interpretar, tá? E seguir adiante, né, cara? Nesse desafio que é viver.
vocês estão atravessando uma jornada, né, que é o curso de graduação, né? Vocês vão ser futuros professores, né? E aí, cara, esse futuro de vocês, ele vem cheio de incertezas, né? Eu também já vivi esse momento, porra, de estar fazendo um curso de graduação e, poxa, e aí? O que vai ser de amanhã, né? Então você pode viver, cara, um dia após o outro, é aquela coisa, a gente também, né? A gente tem que viver, bicho, né? Da melhor forma possível, né? Matando um leão por dia e tudo mais. Mas o que eu queria colocar é isso, a vida é por aí, cara, né? É como uma lição de casa, como diria o poeta Mário Quintana. Quando você vê, já deu a hora do almoço, quando você vê, já são 6 horas, quando você vê, já é meia-noite, já está na hora de dormir e você não cumpriu a sua tarefa, né? É muito interessante esse poema aí, do Mário Quintana. Eu vou resgatar ele um dia e vou ler ele aqui para vocês. Aqui. E tá desse jeito mesmo. Hein? Não, tá aí, pois é, mas é isso aí, cara. Então vocês ficam lá. Mas vamos lá. Então, cara, essa questão de desenhar o problema, nós já conseguimos desenhar. Nós sabemos que a força, ela tem que ter sentido contrário a F3, e para que eu tenha essa força de atração, eu tenho que colocar essa carga negativa onde? Aqui. Tá certo? Tá? Para que qualquer carga situada em P seja nula, né? Obviamente que essa carga pontuada em P, tá? Ela vai ter que ser, né? Ali no caso, né? Ela vai ter que ser aqui o quê? Se ela for positiva, o que vai acontecer? Eu vou ter essa força de repulsão. Se ela for negativa, a carga mais Q vai atrair ela, e a menos 4Q vai repelir. Então é qualquer carga, seja positiva ou negativa, que eu colocar aqui tem que dar zero. Estão entendendo o que o problema quer dizer? Então nós já interpretamos, nós sabemos o quê? Que essa carga aqui, que vale menos 4Q, tem que ser colocada a uma distância Y, tá? Aqui vertical. E é isso que nós vamos achar agora. Tá bom? Eu vou apagar então esse raciocínio que a gente acabou de fazer. Depois vocês vão resgatar isso lá na aula lá, tá? Muito bem, vamos seguir adiante. Então, olha lá. A pergunta que quer colocar, né? Ajudem aí, façam um esforço para enxergar. Onde colocar a carga menos 4Q para que a força resultante seja igual a zero? Sendo a distância, né, R igual a 1, né? Seria a altura do triângulo equilátero. Então nós temos o quê? Vai aparecer uma nova força que é F4 de atração, tá? Considerando que eu vou colocar ali uma carga positiva, tá? Certo? De atração, considerando ali, né, a carga Q, eu estou pegando a mesma conjuntura, tá, gente? Ali, usando aquilo que a gente resolveu na letra A. E ela vai ter que ter sentido contrário, mesma direção e mesmo módulo de F3. Então, estou pegando carona aqui, tá? No F3. Mas, como eu disse, se eu colocar ali uma carga negativa, a carga menos 4 vai repelir e a carga mais Q vai atrair. Mas eu estou seguindo carona no que a gente resolveu na letra A. Então, a força F4, ela vai ser o quê? Né? Ela vai ser positiva. Ela vai apontar na direção mais J. Tá? No sentido positivo do referencial. E aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter, ó, que a força F4, ela vai ser K módulo de menos 4Q, que é zero, sobre Y ao quadrado, unitário J. Tá certo? E essa força aqui, ó, tá, ó, seria K 4Q, que é zero, sobre Y ao quadrado, unitário J, ela vai ter o quê? Ela vai ter, e somada com as outras, vai ter que dar zero. Então, somando isso tudo, a resultante é igual a zero. Lembrando que F1, F2 se cancelam, sobra F3, que vale menos KQ, que é zero sobre R ao quadrado, unitário J. Então eu tenho, na verdade, lá substituindo os valores, tá? Isso aqui é uma... Né, eu coloquei de novo, mas ó, a gente já sabe que F1 e F2 cancela, sobra quem? Sobra esses dois caras aqui, ó, que é F3 e F4. De forma que, né, aqui a gente resolvendo algebricamente, eu vou ter, ó, que K4Q, que é zero, sobre Y ao quadrado, unitário J, menos KQ, que é zero, sobre R ao quadrado, unitário J é igual a zero. Tá bom? Aí o que eu tenho aqui, ó? Eles são iguais, né? Passando lá o menos KQ, que é zero, R ao quadrado, para o outro lado da equação. Então, ó, o K com K corta, o Q com Q corta, o Q0 com Q0 corta, de forma que eu vou ter o quê? Só vai sobrar 4 sobre y ao quadrado, que é igual a 1 sobre r ao quadrado. Mas o problema me disse o quê? Ó, que esse cara aqui, o R, ó, o R é igual a 1. O problema me disse que R
é igual a 1 metro. Tá bom? Então a gente vai estar aqui, ó, fazendo se R igual a 1 metro, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 sobre y ao quadrado é igual a 1 sobre 1 ao quadrado. Então y ao quadrado é igual a 4, y é igual a 2 metros. Opa, olha que legal. Então, o ponto em que eu tenho que colocar esse cara, né, ele vai estar o quê? Uma distância y vertical do ponto médio, né, entre as duas cargas lá da base do triângulo. Olha lá, ó. Então tem aqui, ó, menos Q, aqui, ó, onde que eu vou colocar esse cara? Eu vou colocar esse cara aqui, ó, menos 4Q, a uma distância o quê? Y igual a 2 metros. Para eu poder ter aqui, ó, F2 se anulando com F1, F3 se anulando com F4. De forma que a força resultante seja igual a 0. Entenderam esse problema? E aí, pessoal? Sem problema? Tá claro aí, gente, o que nós fizemos? Deu para entender. Eu quero. Se fosse fazer exercício sozinho, eu ia ter dificuldade. Então pronto, mas aí que tá, nós estamos aqui para resolver, e esse tipo de raciocínio aí que foi feito agora, Isso. vale para outros, cara, que a principal coisa, cara, é você entender o problema, cara, você desenhar o problema, cara, tá? Nós estamos, cara, né, nesse processo todo e tal, e essa dificuldade do ensino remoto emergencial, mas esse raciocínio lógico, cara, é uma coisa que a gente tem que estar sempre desenvolvendo. E isso é coisa que vocês vão ter que ensinar para os seus alunos, cara. Imagina você falar de uma molécula orgânica para um aluno seu, cara. Você tem que dar condições, cara, para o seu aluno visualizar essa molécula orgânica. Imagina a química, eu estou falando de química orgânica, sabe por quê, bicho? Quando eu fiz química orgânica na universidade, eu passei em prova final, meu irmão. Eu só fui bem naquela área de alcano, alqueno, alcino, sei lá, não sei o quê. E na hora que eu cheguei, meu brother, em reação orgânica, meu irmão, velho, eu só caí, aí eu fui para a prova final. É igual a P3 que vocês fazem aí. Aí eu passei na P3, passei na prova final. Estava formando em física, tá? E aí eu deixei a química orgânica para fazer no final. Lá na UFV, o código da química orgânica era Química 138. Hoje, eu vou ser sincero para vocês, hoje, no alto dos meus 44 anos, se eu fizesse química orgânica, eu tenho quase certeza que eu me daria melhor. Por quê? Porque eu já estou mais safo, né? Já consigo fazer ali algumas conjecturas e tocar adiante, entendeu? Né? Não estou tirando onda de bonzão, não, mas, pô, né? Até javanês, se me colocar na mão, de repente eu consigo falar meia dúzia de palavras, entendeu? Agora, naquela época eu ainda era imaturo. E eu patinei na química orgânica. Eu não conseguia, velho, entender aquelas reações, meu irmão. A valência, não é isso que tem em química orgânica? A valência de não sei quem com não sei o quê. Já fizeram química orgânica, já não? Já fizeram? Estão fazendo. O pessoal do quinto já fez, né? O pessoal do quinto já fez, né? Então pronto, vocês estão fazendo agora, né, ou não? Quem está fazendo? Tem Orgânica 2 também. Vocês já fizeram Orgânica 1, não? Sim, não, né? do quarto a gente está fazendo. Vocês estão fazendo agora. Pois é, não é meio complicado o negócio? Vocês estão só no alcano e alqueno. No nosso caso é o contrário, né, Adriano? Capaz de a gente passar em orgânica e ficar em final de física. Não, fica tranquilo. Vamos lá, vamos tocar para frente. Ó, o exercício número 4. Mas tá bom, aqui é só contando um pouco da história, eu tô falando para vocês, né? Então a gente tem que saber, cara, visualizar. Qual deveria ser, esse aqui é o exercício 4, aí já começa com uma pergunta. Qual deveria ser o valor da massa de um próton para que a sua atração gravitacional com outro próton se equilibrasse exatamente com a repulsão eletrostática entre eles? E a letra B desse exercício fala: qual é a verdadeira relação entre a força elétrica, Fe, e a força gravitacional? Aqui não é Grace, não, né? É gravitacional. Gravitacional. Tá bom? Fg. Então vamos resolver a letra A. Vamos entender esse probleminha aqui, tá? Nós vamos resolver dois problemas, mais ou menos nessa toada aí, tá? Ó, qual deveria ser o valor da massa de um próton para que sua atração gravitacional com outro próton se equilibrasse exatamente com a repulsão eletrostática? Então, como vocês viram, né, lá no tópico 1 de leis de Newton, né, a força eletrostática, a força elétrica e a força gravitacional são forças fundamentais da natureza. Certo? Forças fundamentais da natureza, tá? E aí elas têm, assim, né, a mesma natureza, são forças de campo, e a gente viu o quê? Que o Coulomb, né, ele usou
o modelo matemático de Isaac Newton para enunciar sua lei de Coulomb, né? As cargas interagem no produto entre os módulos delas e na razão inversa do quadrado da distância. Então é 1 sobre r ao quadrado. Essa foi a grande sacada do Newton, né? Então o que eu tenho na verdade aqui? Eu quero o quê? Eu quero saber quanto que deveria valer a massa do próton, que vocês sabem que vale quanto? 6,27 vezes 10 elevado a menos 27, um negócio assim. Aqui eu tenho um valor, aqui, eu não tenho decorado não. Tá? Qual que deveria ser a massa do próton para que eu tivesse isso aqui, ó. Os dois prótons vão ter uma força de repulsão, tá? E aqui eu teria aqui, ó, uma força gravitacional, de forma que eu conseguisse cancelar a força elétrica com a força gravitacional. Para isso, a massa do próton tem que ser muito maior do que ela é de fato. Tá bom? Então, olha lá. A lei de Coulomb, o que diz para nós? Ó? Força elétrica é constante eletrostática, módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tá? A lei da gravitação universal, ela diz o que para nós? Ó, força da gravidade, força de atração das massas é constante gravitacional, vezes a massa de um próton, vezes a massa do outro próton dividido por r ao quadrado. Tá? Então, o que acontece aqui? O que eu teria que ter? Né? Vamos lá. A carga do próton, né? A carga elementar, né? Que vai valer quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A constante gravitacional é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. E a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Se eu perguntasse para vocês aqui de cara, quem que vocês acham que... Não, vamos tocar adiante, né? Aqui elas vão se anular. Depois vamos fazer essa pergunta. E eu quero saber aqui o quê? Qual que é a massa desse próton, né? Qual que deveria ser a massa do próton para que a força elétrica se cancelasse com a força gravitacional e a partícula tivesse em equilíbrio. Então a força elétrica vai ser quem? Ó, vai ser a constante eletrostática vezes a carga de um elétron vezes a carga do outro elétron dividido por r ao quadrado, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, né? Kq ao quadrado sobre r ao quadrado. A força gravitacional vai ser o quê? A massa de um próton vezes a massa de um próton sobre r ao quadrado vezes a constante gravitacional. Então vai ser constante gravitacional vezes a massa do próton, né? Essa suposta massa do próton ao quadrado dividido por r ao quadrado. Então eu vou ter, na verdade, aqui, ó, né? Para ter equilíbrio, a força elétrica deve ser igual à força gravitacional, tá? Então teria, na verdade, aqui o quê? K ao quadrado dividido por R ao quadrado, que é igual a constante gravitacional vezes massa do próton, a massa do próton P' ao quadrado dividido por R ao quadrado. Tá certo? Tranquilo? Certo? Colocando aqui, né? Obviamente que esse R aqui ao quadrado vai embora, né? Não importa a distância. Então sobra o quê, gente? Ó, eu vou ter que a massa do próton, para que houvesse esse equilíbrio entre força elétrica e força gravitacional, ao quadrado é igual a K sobre G vezes Q ao quadrado. Certo? Ou seja, a massa do próton, linha, né? Quanto que deveria valer a massa do próton, é igual a raiz quadrada de constante eletrostática dividido por constante gravitacional vezes a carga elementar do próton ao quadrado. Jogando isso aqui, os valores, ó, constante gravitacional, 9 vezes 10 a nona, a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, elevado ao quadrado, dividido por 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Resolvendo isso aqui, tudo, tá? Né? Muita atenção com a ordem de grandeza. Eu vou encontrar o quê? Que a massa do próton deveria ser 1,86 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Na verdade, a massa do próton é da ordem de 10 elevado a quanto? Menos 27 quilogramas. Né? Certo? Deixa eu conferir aqui, ó. Só para isso aí, ó. É 1,67, né? Na real, ó. A massa do próton real, na real, é 1,67 vezes 10 elevado a menos 27, o quê? Quilogramas. Então, né, velho, é muito menor do que essa que a gente calculou, né?
É óbvio que era uma situação aí fictícia. Tá bom? Mas aí, tá? Aqui, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei aqui um dado, né, sobre a massa real do próton, né? 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Muito bem. Aí na letra B, o que ele fala? Qual é a verdadeira relação entre a força elétrica e a força gravitacional? E agora vem a pergunta: o que vocês acham, pessoal? Quem que é maior? A força elétrica, que tem 2 prótons, tá? Certo? Se repelindo, ou a força gravitacional, entre 2 prótons se atraindo, né? Importante a gente sempre ter a noção. Força gravitacional sempre é de atração. A força elétrica pode ser de atração ou repulsão, né? Como a gente já viu. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. E aí, como é que fica? O que vocês acham? Quem que é maior? Qual que é a relação que existe entre força elétrica e força gravitacional? O que vocês acham? São iguais? Hein? Não, não são iguais. E aí, fala para mim, meu brother. Quer saber qual delas é maior? Qual delas que é maior? Para esse caso, eu acho que é a elétrica. Elétrica. Para esse caso, não, cara. Para qualquer caso. A força elétrica é maior. E nós vamos ver quantas vezes que ela é maior. Para esse caso, né, de 2 prótons, tá? Certo? Então nós temos aqui, ó, a massa real do próton é o dado que nós vamos usar, tá? Então vamos calcular, ó, olha lá. A força elétrica entre esses 2 prótons vai ser dada por quem? Constante eletrostática vezes a carga do próton ao quadrado dividido pela distância entre eles ao quadrado. Isso aqui vai me dar 2,304 vezes 10 elevado a menos 28 sobre R ao quadrado newtons. Estão vendo aqui, ó? Essa distância R para mim é genérica. Por quê? Porque a gravitação universal, a lei de atração das massas também, ela vai cair com o quadrado da distância, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, a força gravitacional, né? Tá meio apagada aqui, gente, ó. É igual a constante gravitacional, massa do próton, aqui a real, elevada ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Então isso aqui vai me dar quanto, ó? Né? 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 27, elevado ao quadrado sobre R ao quadrado. Então aqui vai me dar 1,86 vezes 10 a menos 64 sobre R ao quadrado. Tá? Aí, ó, se eu fizer a relação da força eletrostática, a força elétrica, sobre a força gravitacional, né, ó, eu vou aqui, ó, cortar os R's, então não me importa a distância, eu vou encontrar o quê? Que a força elétrica, ela é 10 elevado a 36 vezes maior do que a força gravitacional. Olha que loucura, meu irmão. Olha que doideira, né? Que doideira, né? Hein? E olha, cara, que o que prende, cara, a Terra na órbita do Sol é a força gravitacional. Agora, o que prende o elétron em órbita ao núcleo do átomo? É quem? A força o quê? A força elétrica. É força elétrica, né? Aí vocês viram lá naquela aula nossa de forças fundamentais da natureza. Eu tenho a força gravitacional, eu tenho a força eletromagnética, né? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte, né? São as interações básicas da natureza. Isso é genial, né? Então a gente tem isso aqui, tá bom? Beleza? Olha lá, né? Essa potência de 10 me diz quantas vezes que a força elétrica é maior do que a força gravitacional. Tranquilo? Probleminha aí bem, né, legal, né? Certo? Vamos seguir adiante então, meu povo. Vamos lá. Tá tranquilo aqui, ó. Vamos ver aqui agora, ó. Aqui é um probleminha parecido com esse, tá? E aí, né, bem na área aí de atração e tudo mais. Mas eu tô querendo aqui fazer questão porque eu quero mostrar para vocês essas simetrias que existem, né? Entre a lei de Newton, a lei de Coulomb, né? Então vamos ver aqui, olha só. Que cargas iguais e positivas teriam que ser colocadas na Terra e na Lua para neutralizarem sua atração gravitacional, né? A Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Forças de iguais o quê? Intensidades, né? Certo? Né? E aí o que você tem, né? Você tem, então, essa interação gravitacional entre elas. A pergunta que se faz é o seguinte: qual carga que teria que ter positiva na Terra e na Lua para neutralizar
atração gravitacional. Aí ele pergunta, é necessário conhecer a distância entre esses dois astros para resolver esse problema? Por quê? Né? Então pronto, então já vamos ver. E na letra B, quantos quilogramas de íons de hidrogênio seriam necessários para acumular uma carga positiva calculada em ar? Então nós vamos achar qual a carga que a Terra e a Lua teriam que ter. Ó, a Terra e a Lua se atraem, né? A força gravitacional é sempre de atração. Só que eu vou carregar a Terra e a Lua com cargas positivas de forma que haja repulsão entre elas. Então, a força de repulsão elétrica vai cancelar a força de atração gravitacional. Tá certo? E aí eu quero saber que carga seria essa. Vamos lá? Ó, Terra e Lua, né? Coisa genial, né? Ó, força gravitacional, para ação e reação, terceira lei de Newton, né? Só que agora o que acontece? Eu vou carregar as duas com cargas positivas e aí vai ter aí essa força elétrica, né? De forma que essa força elétrica cancele a força gravitacional na Terra e na Lua. Tá bom? Vamos lá então. Então vejam bem. Da lei da gravitação universal, do Newton, o que eu tenho? Né? Eu tenho isso aqui, ó, que a força gravitacional vai ser a constante gravitacional que multiplica a massa da Terra vezes a massa da Lua dividido pela distância entre a Terra e a Lua ao quadrado. Tá? Aqui eu tenho Fg, a força gravitacional entre a Terra e a Lua, medida em newtons. G é a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Mt é a massa da Terra, olha lá, a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilos. Ml é a massa da Lua, 7,35 vezes 10 elevado a 22 quilogramas, tá? E R é a distância entre a Terra e a Lua, que gira em torno de 380 mil quilômetros, né? Muito doido isso, né? Olha lá, da lei de Coulomb, nós temos o quê? Nós temos que a força elétrica é a constante eletrostática, a carga Q positiva que a Terra vai adquirir, vezes a carga Q positiva que a Lua vai adquirir dividido por R ao quadrado, né? Então, mais uma vez, só para dizer, força elétrica, constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, né? Cargas da Terra e da Lua em Coulomb e a distância entre a Terra e a Lua, R, tá bom? Eu quero descobrir o quê? Quanto que vai valer essas carguinhas para eu neutralizar a atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Olha lá, para que a força elétrica neutralize a força gravitacional, é necessário que haja o quê? Somatório das duas dando zero. Então, a força resultante sobre a Terra e sobre a Lua tem que ser igual a zero. Equilíbrio dinâmico. Primeira lei de Newton, tá bom? Então eu vou ter a força elétrica igual à força gravitacional. Então vai ser o quê? K vezes Q ao quadrado dividido por R ao quadrado, que é igual a G, MT, massa da Terra, vezes a massa da Lua, dividido por R ao quadrado. Então eu corto esse cara com esse cara, sobra o quê? Oh, vai sobrar o quê então, né? Já que eu cortei aqui a distância, isso quer dizer o quê? Que eu já respondo a segunda parte da letra A. Não é necessário conhecer a distância entre a Terra e a Lua, pois R ao quadrado é cortado no denominador em ambos os lados da equação, tá bom? Então é a primeira coisa aqui importante, né? O desenvolvimento, né, da equação e a gente chegar a essa conclusão, tá? Então, continuando, o que eu vou ter? Ó, eu vou ter que KQ ao quadrado é igual a GMT vezes ML. Substituindo aqui, né? Vou passar aqui, isolar o Q ao quadrado para eu achar a carga. Então, a carga, ó, é igual a raiz quadrada de GMT vezes ML dividido por K. Olha que coisa legal agora aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aquilo que nós estudamos na Física 1, a nossa prezada análise dimensional. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o exercício da análise dimensional. O que eu tenho aqui, gente? Ó, qual que é a unidade que mede carga? Fala para mim. O que eu tenho que encontrar aqui como unidade de carga? Qual que é a unidade de carga? Hein? Qual é, povo? Hein? Coulomb. Coulomb. Muito bem, minha prezada. Coulomb. É Coulomb. Então tem que encontrar Coulomb aqui. E esse Coulomb vai ter que sair de onde? Vai ter que sair daqui de dentro. Ó, aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Ó? Aqui eu tenho uma coisa elevada a meio, né, que é a raiz quadrada. Então eu tenho aqui a constante gravitacional. Quanto é que vale a constante gravitacional? Ó, Newton
vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. QG, né, gente? QG, por favor, QG. Vezes quilo vezes quilo, que dá quanto? Quilograma ao quadrado. Dividido por quem? Constante gravitacional, ó, que está lá, ó. Quem que é? Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Aí, meus irmãos, eu vou passar facaguinhos. O que é que sobra? Ó, vai sobrar o quê? Tô falando, meu irmão. A análise dimensional nunca falha, meu irmão. Ó, vai sobrar aqui, ó. 1 sobre Coulomb ao quadrado, elevado a meio. O que é que isso dá aqui, ó? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, ó. Coulomb é igual a quanto? É igual a Coulomb ao quadrado elevado a meio. Quanto é que dá isso? Dá Coulomb. Ó, isso é bonito demais, gente. Olha que coisa linda. Ó. Análise dimensional, pessoal, nunca falha. Isso é física de verdade. Você saber fazer análise dimensional, tá vendo? E aí é o raciocínio algébrico, o raciocínio com letra. Tá vendo? Ó, chegamos nisso aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Agora é que eu vou substituir os valores dados. Tá vendo como é que é bonito? É isso aí, é um poema, pessoal. Né? É aquela coisa que eu falo para vocês, cara. Isso não é velocidade 2, não é velocidade 5, igual o creu, não, pô. Isso aqui é velocidade 1, cara. É velocidade 1. Olha que coisa bonita você degustar um problema de física, pô. Agora é que eu vou substituir. Ó, substituo a constante gravitacional, substituo a massa da Terra, substituo a massa da Lua e divido pela constante eletrostática. Quanto que vai dar? Ó, a carga, tá? Que a Terra e a Lua têm que ter para poder anular a atração gravitacional. Essa daqui, 5,72 vezes 10 elevado à 13ª potência, Coulomb. 5,72 vezes 10 elevado a 13 Coulomb. Essa é a carga que a Terra e que a Lua têm que ter. Tá bom? Já respondemos a segunda parte da letra A. Não precisamos conhecer a distância entre a Terra e a Lua. Tá bom? Muito bem. E agora? Letra B. Aí tem muita coisa de química agora, que vocês vão gostar, né? Os químicos adoram. Quantos quilogramas de íons de hidrogênio seriam necessários para acumular a carga positiva calculada em A? Tá? Então eu tenho aqui, ó, que essa carga aqui, igual a 5,72 vezes 10 a 13ª Coulomb, corresponde a um número N de íons positivos de hidrogênio. Tá? Aí, esse íon positivo é meio que um isótopo também, tá? Aí eu vou falar para vocês quem que eu vou considerar aqui. Então, o que eu teria aqui, ó? Considerando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, eu teria que essa carga total de 5,72 vezes 10 a 13 é igual ao número N de íons positivos de hidrogênio vezes o quê? Vezes a carga elétrica elementar. Por que íons positivos? Porque a carga que a Terra e a Lua vão adquirir são cargas positivas. Então vamos lá. O número N seria carga dividido, a carga, né, 5,72 vezes 10 elevado a 13 Coulomb, dividido pela carga elétrica elementar, vai me dar quanto? 3,58 vezes 10 a 32 íons. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar o prótio como o isótopo de hidrogênio. Então, o prótio, o que acontece? Vocês conhecem o prótio? Hein? Conhece o prótio, não conhece? Hein? Já, né? Conhece, né? Você tem o deutério, né? O prótio e tem um outro um isótopo lá do hidrogênio. Qual que é? Quem sabe me responder? Olha. Caramba, hein? Não vale no Google não, hein? Tá bom, deixa pra lá. Ó, o que acontece aqui? Então, esse cara, o que ele é? Ele é o quê? Ele é um íon positivo, é um isótopo que seja composto só por um elétron. Então, nesse caso, o que acontece? Se eu considerar que a massa do próton é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos, eu vou ter que a massa M vai ser quem? Vai ser o número N de prótons vezes a massa do próton.
Então, isso aqui vai me dar 3,58 vezes 10 a 32, vezes 1,67 vezes 10 a menos 27. Ou seja, o número de íons vezes a massa do próton. Então, eu vou ter, na verdade, quantos quilos, né, de íons de hidrogênio, né? Seriam 598 mil quilos de íons de hidrogênio para eu conseguir anular a atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Tá certo? Tranquilo? É uma massa menor do que a massa da Terra, do que a massa da Lua, né? Esse cara aqui, ó, é da ordem de 10 a quinta, a massa da Terra é da ordem, uma MT, é da ordem de 10 a 24 quilos, e a massa da Lua é da ordem de, opa, deixa eu desenhar um alfa aqui, de 10 a 22 quilos. Então pronto. Não é nada tão grande, né? Comparado aí o que a gente tem aqui. Tranquilo? É isso aí, meu povo, tá? Que eu tenho para vocês para hoje. Beleza? Tá? É essa discussão aqui, né, sobre lei de Coulomb. Tá bom?